Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nossa terceira aula audiovisual sobre gestão democrática 2 e nós vamos falar sobre a estrutura do PPP. Como se dá, passo a passo, a construção de um projeto político-pedagógico, tá? Espero que todos vocês estejam bem, apesar de tudo que nós estamos passando, né, nesse isolamento social. Deus tem nos guardado, a maioria de nós, graças a Deus, estamos aí conseguindo, né, trabalhar, estudar, sobreviver tudo isso, né? E nós vamos seguir em frente agora com a estrutura do projeto político-pedagógico, tá bom? Nós vamos falar sobre as essências, ou seja, né, o miolo do PPP, como se faz, como se dinamiza, né, um projeto político-pedagógico. Aí na página 10 da nossa apostila, nós temos aí um exemplo bem interessante, até eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, que dá assim uma boa orientação nessa nossa construção, principalmente para quem nunca fez, tá? Então eu sugiro que você tente fazer, tente criar, porque você será brevemente um gestor escolar e você tem que saber dar aí o ponto de partida para a sua comunidade escolar desenvolver o seu PPP, tá? Então tente fazer, pode mandar para esse mesmo e-mail, coloca aí, professora, dá uma olhadinha, vê como é que ficou o meu PPP e tal, porque é interessante que você se comprometa a fazer. Claro que não vale ponto, porque é um exercício à parte, vamos dizer assim. Mas, aproveitando, né, que a professora está aqui, você poderia tentar fazer o seu PPP, tá bom? Mesmo que seja um pequeno esboço. Seria interessante até para a sua própria sistematização desse conhecimento. Mas vamos lá, vou explicar passo a passo, mais uma vez mostrando, ó, trabalho de casa aí direitinho, né? Sendo aí feito com carinho, com dedicação, para a gente falar com bastante segurança daquilo que é pertinente a este módulo, tá bom? Vamos lá então? Então vamos. São componentes ou pontos, né, essenciais para a nossa análise. Antes da construção do PPP, algumas escolas, junto com a sua equipe técnica pedagógica e a sua comunidade escolar, costumam fazer. Então, primeira coisa, quais são os pontos pertinentes ou mais importantes que vocês desejam, quanto gestores, a executar na sua escola? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a contextualização histórica da comunidade escolar e da escola. Então, vamos fazer uma análise, vamos fazer um levantamento de dados, vamos conversar sobre o ambiente físico, social e intelectual do qual essa escola faz parte. Primeiro, ambiente físico, geográfico mesmo, né? Onde é localizada essa escola? Quais são as circunferências geográficas? Ou seja, quais são os bairros, né, que circundam essa escola? Como é de fato essa comunidade, essa cidade, esse bairro onde essa escola existe, não é? Vamos fazer esse levantamento aí. Depois o levantamento social. Quais são as pessoas, a forma de vida dessas pessoas, os costumes, as tradições, como essas pessoas fazem a sua leitura de mundo, né? O que é pertinente, o que é interessante que se enfatize nessa escola, como essas pessoas são de fato, tá? Quais são os seus costumes de vida, né? E depois, além da cultura real, né? A escolaridade dessas pessoas, também a forma, como eu falei, de vivência, né? A história desse povo aí. Como é essa história de vida aí? Tá? Então, esse levantamento é a observação principal da escola, é a identidade dessa escola, tá? Então, vamos lá, isso é importante. Neste item, cabe uma atualização a cada 2 anos, pois o quantitativo do corpo docente, que são os professores, e do corpo discente, que são os alunos, ele se modifica a cada ano letivo. Então,
não adianta criar um PPP agora e fazer com que ele seja válido daqui a 10 anos. Isso não existe. A cada 2 anos, no máximo, esse PPP tem que ser recriado, modificado, né? Atualizado, de acordo com essa realidade escolar. Tá? Tópico 2. Caracterização da comunidade escolar. Ao elaborar um PPP, é importante conhecer bem a quem ele se destina. A própria ficha de matrícula do aluno pode ser criada de forma a fornecer esses dados sobre a comunidade local. É importante também buscar informações sobre os funcionários desta escola de forma geral. Claro, gente, tem que ser o PPP ele tem que ser o mais próximo possível da realidade. Ele não pode ser, como eu falo, um documento de gaveta. Não é interessante para ninguém. É um documento real, né? Como se fosse um álbum de fotos realmente da nossa escola, só que de forma redigida. Então, ele tem que vir já desde a própria matrícula do aluno, fazendo um levantamento de dados. Quando os pais vierem fazer a matrícula, eles já vão preencher automaticamente muitos dados que serão muito interessantes que esse gestor colhe, né? Para poder fazer aí o seu PPP real, não é isso? Depois vem o tópico 3, diagnóstico com base nos indicadores educacionais da escola. Aí já é uma diagnose, né? Temos por base, para desenvolver esse diagnóstico, 3 indicadores. Então, vamos lá. Primeiro, indicador de acesso. Quem são esses alunos que estão chegando à nossa escola? Como eles são, né? Quem são esses pais e por que às vezes acontece a evasão escolar? Evasão é êxodo escolar, é saída da escola às vezes até sem justificativa. É abandono mesmo, tá? Evasão aí é abandono. Saiu da escola, às vezes nem pediu transferência para outra escola, nada. Simplesmente saiu, não foi mais à escola. Então, é um indicador. Por que acontece? Quais são as causas, né? Então, esse é o principal, é um indicador de acesso ou de evasão escolar. Então, o próprio indicador aí já é um termômetro. Por que esses alunos começam bem o ano e no meio do ano abandonam, não voltam mais? Então, tem que ser feita, né? Esse índice de captação de alunos, né? Depois vem indicadores de fluxo. Aí, fluxo é realmente a flexibilidade do aluno em sala de aula, na escola, o dia a dia, o cotidiano, né? Refere-se aí realmente ao índice de aprovação, ao índice de reprovação ou retenção, né, que é mais correto, ou distorção de idade e ano escolar. Tem muita coisa acontecendo aqui nesse indicador de fluxo. Primeiro, por que esses alunos às vezes estão com maior idade num ano escolar em que eles já deveriam ter superado? Por exemplo, um aluno de 12, 13 anos lá no terceiro ano do ensino fundamental. Por quê? Alguma coisa aconteceu aí pelo caminho. Então, esse indicador vai fornecer esses dados, vai fazer aí um levantamento. O que a escola está fazendo para que possa melhorar esses índices estatísticos alarmantes, né? O que a escola pode criar nesse fluxo? Seria, de repente, o ensino, o método de ensino por ciclos, né? É uma possibilidade de que a criança não se sinta aí fora do contexto, por ela ser mais velha do que as demais lá naquele ano escolar. O que a escola pode fazer para manter um índice bom de aprovação escolar, né? Será que pode, no contraturno, criar aí uma sala de reforço escolar, colocar um professor de 40 horas para ficar no contraturno, né, assessorando essas crianças, esses alunos com dificuldade? O que a escola pode fazer? Tudo isso você pode montar aí, quanto gestor, junto com a sua equipe técnica e mais a comunidade escolar, claro, os pais, né? Os pais, os funcionários, todos que vão estar envolvidos aí nessa indicação sua. Depois vem indicadores de aprendizagem. É o levantamento real dos resultados das avaliações externas. Então, não é só a avaliação interna da escola, que são as notas, né? O conselho de classe, não. Também aí vem
o levantamento externo, principalmente das escolas públicas. Quais são? Nós temos aí o próprio Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, para as escolas que têm ensino médio. Tem ANA, que é o exame, né, a Avaliação Nacional da Alfabetização, que vai até o 3º ano, né, a gente já aprendeu sobre isso, que a alfabetização fecha seu ciclo no final do 3º ano do ensino fundamental. Então, tem a provinha Brasil, não é? As escolas municipais, elas aplicam essa provinha Brasil para ver aí como está o índice de aprendizagem da sua escola. Quarto tópico, missão, visão, princípios e valores da escola. Gente, eu amo esse aqui. Esse aqui mostra realmente a sensibilidade do gestor e da sua equipe técnica. Então, não é só uma visão como meta. Eu tenho uma meta que a minha escola vai ser isso, vai ser aquilo. Não. É uma missão. Missão é o quê? É você abraçar a ideia, ser o pai da ideia, né? Nós vamos aí revelar no nosso PPP quais são as nossas verdadeiras intenções pedagógicas. O que a gente vai fazer para que a nossa escola tenha um ótimo índice de aprendizagem, né? Ou seja, aluno nenhum vai ficar para trás. O que nós vamos fazer de fato? O que a gente pode criar aqui? Então, essa visão é o que a escola quer para a sua comunidade local. Olha aí, que importante. O que a escola vai trazer de importante para esta comunidade, tanto interna quanto externa, que é local, né? Quais são os seus valores? O que a escola vai desenvolver de cidadania, né, para esses alunos e em torno de si mesma, né? Então, tudo que a escola promove dentro dela mesma, com certeza vai refletir lá na sua comunidade local. Vai ser assunto, vai ser contexto desenvolvido, né? O aluno vai levar para casa, vai desenvolver. O que será desenvolvido? Qual o movimento educacional que essa escola vai criar e desenvolver, que vai refletir na sua comunidade local e, consequentemente, na sociedade, né, da qual ela faz parte. Aí nós vemos aí o tópico 5, a fundamentação teórica e as bases legais. Gente, isso aqui é muito importante. Então, não é só criar lá uma alegoria e chamar de sistema educacional, não é isso. É você incluir as concepções dos teóricos educadores, né, para nortear os fundamentos educacionais da sua escola. Então, você, por exemplo, eu vou seguir a linha montessoriana, exemplo. Mas não é só a linha montessoriana, você vai envolver aí outras bases legais. Então, você vai criar um norte educacional em que a lei LDB 9.394/96, que é a lei vigente das diretrizes educacionais do país, sejam de fato implantadas. Ou seja, é a política educativa da sua escola, né? Como incluir tudo isso? Você vai buscar na lei quais são os tópicos, quais são os artigos mais importantes que têm a ver com a sua missão educativa, né? O que você vai desenvolver aí? Quais são os fundamentos? Desculpe, gente, eu estou um pouco resfriada. Quais são os fundamentos e as diretivas pedagógicas que estão vinculadas aí à nossa lei, né? Que você vai implantar. Então, é realmente o fundamento educacional. Quais são os fundamentos que você vai, como base, implantar no seu PPP? Tópico 6. Plano de ação /atividade. Qual é o caminho para a realização do desejo a ser construído coletivamente, ou seja, o que se quer através da escola, o que realmente a escola é de fato, o que ela precisa e o que é preciso diminuir nesta instância ou distância. Exemplo, nós temos que ajustar entre o que a escola precisa, o que a escola quer e o que realmente a escola tem. Olha aí que forte, hein? Voltando. A minha escola, por exemplo, a minha escola é rural, né? Ela é rural, é fato. O que a minha escola precisa agregar, o que a minha escola precisa acrescentar a partir do que ela é.
Então, o que eu posso, como plano de ação, trazer para dentro da minha escola, que ela possa desenvolver? Qual o meu desejo? O que eu preciso construir coletivamente aqui? Então, eu vou diminuir essa distância entre o que a minha escola é e o que ela precisa de fato. Então, eu vou ser real, realista, e vou desenvolver aí com o meu coletivo, né? Com a minha comunidade escolar, tá? Então, isso é importante. Qual é o meu plano de ação? Tópico 7. Outros itens. Atenção a alguns documentos como a proposta curricular, as metodologias, os conteúdos, o próprio regimento escolar, que eu já falei que é a gema do PPP, né? E as expectativas de aprendizagens. Enfim, o próprio processo e o propósito educativo. Gente, embora pareça que estamos colocando termos redundantes, cada qual tem o seu sentido. Por exemplo, aqui, atenção aos documentos como a proposta curricular. Então, os professores vão apresentar para você, gestor, os seus planejamentos anuais, que é a proposta curricular. Olha aqui, ô gestor, esse aqui é o meu plano, tá? Meu planejamento de ação anual para matemática. Aí vem lá o professor de ciências naturais. Ele vai trazer também o seu planejamento anual, né? Ou seja, dos 4 bimestres. Enfim, esses itens merecem toda a atenção do gestor. Ele vai entrar dentro do cronograma curricular do PPP e o gestor vai ver qual é o processo mais favorável para que esse planejamento entre em ação. Por exemplo, o professor de ciências naturais, ele vai apresentar aí N situações que, de repente, a sua escola não tem um laboratório. E ele vai deixar de executar aquelas aulas tão interessantes, né, experimentais. Como vai ser feito isso? Então, você, quanto gestor, tem que criar um ambiente, mesmo que não seja um laboratório, mas um ambiente em que esse professor possa, mesmo que de repente de maneira rudimentar, venha trazer essas experiências afloradas, para que os seus alunos não deixem de executar o planejamento de ação ou plano de ação desse professor nessa disciplina. Tá? É só um exemplo. Depois vem o tópico 8. Quanto ao formato do PPP. O formato aí é realmente a forma, né? Como ele deve ser. Ele deve ser digitado, ele deve vir em arquivo também impresso, né? Encadernado, de forma que a consulta a ele seja de fácil acesso, que toda a comunidade escolar possa manuseá-lo. Olha que interessante. Então, você vai fazer cópias. Você vai ter um encadernado, de fato, né? Pode ser aí com... Como é que fala? É encadernado com essa mola, né? A Xerox coloca a mola e coloca aí a sua capa bonita. E pode ter um também encadernado em capa dura. Esse de capa dura pode ficar aí na sala da direção da escola, né? Caso aí a metropolitana venha ver, a regional venha ver, né? Enfim, e tenha um para manuseio. Esse de manuseio, de fácil acesso, os pais podem manusear lá na secretaria. Deixa uma cópia na secretaria, deixa uma cópia na coordenação, deixa uma cópia com a supervisão, não é? Porque aí todo o corpo docente pode manusear, os pais podem pedir para ver na reunião de pais. Enfim, ele tem que ser um documento que possa ser utilizado, né? E bem como também ele é um portfólio, né? E que permita acrescentar novos documentos atualizados anualmente. Lá no mês de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, porque janeiro é direito do professor tirar férias. Então, que lá em fevereiro, antes do início das aulas, os pais, os professores, possam colocar aí, acrescentar aí os novos arquivos, né? As novas propostas, como é que eu vou falar? Os novos cronogramas, o que vai ser refeito. E vem aí, finalmente, a conclusão em etapas. Essa parte aí é bem interessante. É o envolvimento da equipe
definir atribuições, plano de ação, coleta de dados, mobilização da comunidade escolar e usar o PPP aí como um termômetro, né? Como uma referência para a tomada de novas atitudes no cotidiano escolar. Por exemplo, no ano de 2019, o que tinha aqui no nosso PPP que nós não conseguimos concluir? Por que nós não conseguimos concluir? Então, vamos fazer o nosso levantamento aí. Vamos marcar a nossa reunião pedagógica, cada qual, de cada atribuição, né, cada setor, vai pegar aí a sua... vamos tirar a mola do nosso PPP. Vamos aqui tirar a mola. Pessoal da coordenação, ó, toma aqui as suas falas, as suas páginas, leva para lá, vê o que não foi feito, o que foi feito. Claro que esse é um dos arquivos, né? Lembrando que você tem esse arquivo lá digitado na sua pasta virtual. Tem que ter esse cuidado, tá, gente? Não pode perder isso, não. E aí vamos fazer as modificações. Porque aqui a gente exagerou, ou nós ficamos aquém, a gente poderia ter colocado. Então, coloca para esse ano de 2020, 2021. Então, ele é um documento, como é realmente a certidão de nascimento da sua escola, gestor. Ele tem que estar atualizado, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os cuidados que você deve ter? Alguns cuidados importantes na hora do processo de elaboração do PPP. Pode pegar aí da página 10 da sua apostila e depois tem lá na página 15 também, mostrando passo a passo. Então, temos aí. Eu resumi aqui para vocês e vou colocar aí na plataforma como um tópico único para vocês anotarem, tá? Se quiserem, né? Então, tá assim. Primeiro, dados e informações precisas e inteligíveis para todos. Então, não adianta botar lá palavras rebuscadas que nem o pai, nem o professor, nem ninguém vai entender. Então, tem que ser um documento de fácil acesso, com uma linguagem, claro, né, técnica, mas, ao mesmo tempo, inteligível. Ou seja, que as pessoas entendam claramente o que está sendo proposto. Explicação e clareza do método. Inclusão do público escolar. Então, todos têm que ter ali a sua fala, a sua participação. Estabelecimento de metas e prioridades. Ajuste do planejamento à sua demanda, ou seja, né, ao público que está na escola. Espaço para escuta e troca de experiências. Liderança com motivação. Interesse e compromisso de todos os participantes durante o processo da construção do seu PPP. Todo mundo tem que participar. Gestor, sucesso profissional na sua carreira. Então, na próxima aula já é a nossa avaliação aqui na plataforma, né? Com a entrega dos nossos trabalhos. Desde já eu deixo aí, né, que vocês estudem essas considerações finais e a apostila como um todo. Marquem, façam aí os seus resumos, as suas avaliações. E se eu fosse você, guardava com muito carinho tudo isso aí de uma forma que você tenha esse material aí até para suas consultas, quando você estiver realmente na gestão escolar, né, sendo responsável pela sua equipe técnica, sabendo fazer uma boa estrutura do seu projeto político-pedagógico, tá? Desde já eu quero dizer a vocês que o tempo é pouco para a gente discutir, né, para a gente falar sobre tudo que gostaria de falar sobre o PPP. Eu gosto muito de montar PPP. Eu acho que a gente coloca ali realmente os nossos anseios educacionais, a gente coloca ali os nossos interesses quanto educadores, a gente chama para perto, né, o professor, a gente chama os pais, enfim, que você seja muito feliz na construção do seu PPP. A minha sugestão, novamente, né, eu vou frisar aí, que você tente montar. Faça lápis, monte com carinho, coloque aí as suas dúvidas e a gente, quem sabe, possa ter aí uns excelentes PPPs para que você possa desenvolver lá na frente na sua carreira profissional, tá? Então, essa a nossa fala na nossa aula de hoje aqui e vamos para a plataforma aí para a gente esmiuçar, né? Quer dizer, digerir esses tópicos com mais carinho, mais dedicação, mais perto, né, da nossa realidade educacional, tá bom? Desde já, eu quero dizer a vocês que eu fiquei muito honrada de ter ficado com vocês desenvolvendo esse módulo. Eu gosto muito de gestão,
Realmente eu me vejo quando eu estou trabalhando com gestão, eu me envolvo realmente e espero que eu tenha deixado aí para vocês algo de positivo nessa área, tá bom? Vamos seguir em frente então. Um abraço, vamos lá para a plataforma.